Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Hoje estamos com o prefeito de Rondolândia. Seja muito bem-vindo, José Guedes. Obrigado, Manuel. Quero dar aqui meu bom dia a todos os espectadores e todos vocês daqui da equipe, a você, Manuel. E dizer que Rondolândia está lá a 1.100 quilômetros daqui e estou aqui para nós ter esse bate-papo, esse bate-bola. Isso aí, José Guedes veio de longe, tá vendo? 1.100 quilômetros, né, Zé? 1.100 É longe, hein? É longe. É chão, né? É chão, é verdade. É chão, é mais longe do que muitos municípios de outros estados, né? Com certeza. Em comparação à capital, eu digo. Com certeza. Manuel, Rondolândia ele é conhecido. Esse dia eu estava no Senado Federal, eu estava almoçando lá no restaurante do Senado e eu estava batendo um papo com o senador. E Rondolândia ela é conhecido por duas coisas. Primeiro, uma das cidades mais distantes da sua própria capital. E segundo, você tem que entrar em outro estado, você anda 300 quilômetros dentro de um outro estado, que é o estado de Rondônia, para entrar novamente no nosso estado, que é Mato Grosso, e andar 1.100 quilômetros para chegar na nossa capital, Cuiabá. E eu conversando com eles, e ele falou, mas, falando com o senador lá do Mato Grosso do Sul, ele falou, mas existe ainda essa cidade, sim, no nosso Brasil? Eu falei, sim. Rondolândia ela foi criada, emancipada no dia 28 de fevereiro de 98, e junto com Conisa, era nós somos filhos praticamente de Aripuanã. Aripuanã era um dos municípios maiores que muitos países da Europa. Aripuanã era muito maior, era o maior município do mundo na época, que foi desmembrado. Rondolândia e Conisa. Só para você ter ideia, é tão grande na época, antes de dividir, que hoje, depois que a gente se dividiu, Rondolândia, para chegar até na sua cidade-mãe, dá 400 quilômetros. Era um município grande, né? Era difícil a cidade conseguir administrar todo esse território, né? Com certeza, porque Rondolândia se tornava um distrito de Aripuanã. Então imagina, uma cidade ter 400 quilômetros num distrito bem pequenininho. Mas assim, hoje está lá Rondolândia, o povo lá está feliz de ter emancipado. Hoje eu até convido aí as pessoas para irem em Rondolândia, conhecer a cidade de Rondolândia. É uma cidade hoje promissora, é uma cidade hoje que está entrando muitos recursos, está tendo lá muito investimento do governo do estado, do governo federal, está tendo muito investimento dos empresários daqui da região, dos empresários de soja, da soja, do boi, do milho, do arroz. Então hoje, Rondolândia hoje está de parabéns com o governo do estado, com tudo o que está hoje acontecendo dentro do meu município hoje. Eu devo isso, Manuel, a linhagem da prefeitura com o governo do estado. Rondolândia foi emancipada em 98, né? Foi. O senhor já morava lá, naquela região? Em 98. Na verdade, eu não morava dentro de Rondolândia, mas meus bens eu já tinha dentro de Rondolândia. Eu já tinha fazenda em Rondolândia, eu era muito presente, porque antes de emancipar, eu precisei muito de dar assistência a deputados que iam lá, né? E na época, o deputado que fez todo o trabalho para criar Rondolândia foi o deputado José Riva. E isso, ele teve que ir lá em Rondolândia, no mínimo, nesses períodos, umas 20 vezes, né? E para o deputado chegar lá, para a gente dar assistência, então eu já estava nesse movimento. Mas eu nunca pensava de ser político. Eu dava assistência, que como eu, investidor da terra lá, como fazendeiro, como pecuarista, sempre eu lutei por uma cidade melhor. Então, quando ia um parlamentar, quando ia um político, um empresário, eu queria tratar bem, eu queria que ele se sentisse confortável chegar em Rondolândia. E isso foi aonde eu fiz meu papel, de sempre estar lá junto, dando o meu melhor, e aí surgiu a política.
depois de municipado a cidade. O senhor foi o primeiro vice-prefeito, né, de Rondolândia? Foi. Eu me candidatei. O outro rapaz que se candidatou também, nós éramos muito amigos. O adversário? O adversário, que foi prefeito. Foi também prefeito? Não, assim, o que foi prefeito e eu de vice, nós éramos adversários. Ah, Como assim, eu me lancei e você se lançou. sim. Mas aí a gente era muito amigo, eu tinha muito negócio com ele, que como eu sou invernista, eu engordo boi, e eu comprava os bezerros dele, negociava, estava sempre na casa dele, tomando café. Aí quando eu falei, não, eu realmente vou me candidatar, ele já era, na época, ele era um administrador de Rondolândia através de Aripuanã, ele também se candidatou. E às vezes era até interessante, Manuel. Eu fazia política de um lado, ele fazia do outro, e à noite a gente estava na casa dele, um do outro, tomando café. Quando foi um determinado dia, a gente chegou numa conversa e falou assim, vamos fazer um negócio? Só tem eu e você de candidato. Vamos acabar essa história? Vamos fazer uma união? Ele falou assim, vamos. É melhor, Guedes, é até melhor para o município pequeno, primeiro mandato, está começando agora, a gente precisa do governo do estado. Na época o governador era o Dante de Oliveira. E ele era do partido do Dante. Eu falei, vamos embora, como é que você quer fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu saio na frente, porque o município precisa do governador, eu sou do partido do governador, e você é meu vice. Quando for daqui a 2 anos, eu renuncio, você assume e toca o governo seu para frente. Falei, fechou. Não tem mais o que discutir. Não vamos ser mais adversários e vamos fazer chapa única. Aí fizemos chapa única. Mas o interessante de tudo isso, Manuel, é que as pessoas têm um negócio de dizer que acordo político foi feito para não ser cumprido. Mas ele não, nós não. Quando chegou exatamente os 2 anos, ele mesmo fez a carta de renúncia e botou na minha mesa. Eu pedi para ele não fazer isso, porque nós se dava muito bem, se damos muito bem. Nós era mais do que irmão. Eu até pedi para ele, falei, não faça isso, não renuncie, o governo está indo bem, as coisas estão dando muito certo, continua, que para mim eu não quero assumir, eu quero que você continue. Aí ele falou, não, palavra tem que ser palavra e homem tem que ser homem, está aqui minha renúncia, vou entregar na Câmara, e se você não aceitar, eu estou saindo, só volto no dia que eu não fizer a minha renúncia. Ele levou na Câmara e fez a renúncia. São casos inéditos, né? Um negócio desse, né? Mas assim, nós somos parceiros, somos amigos, somos companheiros, e continua essa lealdade, ele comigo e eu com ele. E eu assumi o governo, eu assumi a prefeitura após os 2 anos, porque o primeiro mandato foi 2 anos de vice. Em 2004 foi a reeleição, ganhei novamente e fiquei até 2008. Senhor, e nesse período de 98 a 2000, como que ficou a cidade? Porque a cidade foi emancipada em 98. Esses 2 anos. Era exatamente esse que saiu na cabeça de prefeito, ele era o administrador nomeado pela cidade-mãe, que era Aripuanã. Ele era tipo um chefe de distrito. Perfeito, é isso aí. Ele era como se fosse ele não era prefeito tampão, mas era o nome que se chamava administrador de Rondolândia. Porque Aripuanã mandava umas coisinhas pequenas, muito poucas, para botar no posto de saúde, lá um remédio, mandava uma máquina lá para fazer lá umas 30, 40, 50, 100 horas, 200 horas, tudo pouco. E principalmente depois foi municipado, né? Porque quando você é município, você desliga como se diz, você desmama o bezerro, né? E quando você desmama, ele vai viver de quê? Tem que sobreviver. Então, nesse período de sobrevivência, a gente teve um acerto aqui na época o Riva era o presidente da Assembleia, a gente teve uma conversa aqui com o Riva, com o governo do estado, e ele começou a participar, ajudando algumas coisas a acontecer, mandava para Aripuanã, e o Aripuanã mandava para nós lá, só para ir sobrevivendo, até que veio a eleição. É uma cidade muito recente, foi emancipada em 98, o primeiro prefeito assumiu em 2000,
E o nosso atual prefeito assumiu em 2002, né, que anteriormente ele era vice. E, prefeito, qual que foi a maior dificuldade que o senhor viu? Uma cidade recente, né, pouco tempo, recursos limitados, uma população pequena, né? Qual que foi a maior dificuldade que o senhor sentiu quando o senhor assumiu a prefeitura em 2002? Manuel, por incrível que pareça, mas uma das maiores dificuldades foi fazer com que Rondolândia fosse reconhecida. Porque a gente chegava na capital, a gente chegava na Secretaria de Estado, quando a gente se apresentava como prefeito daquele município, as pessoas até se assustavam, porque não sabiam que Rondolândia pertencia ao Mato Grosso. Então, primeiro a gente teve que fazer um trabalho para Rondolândia passar a ser reconhecido, para Rondolândia entrar dentro do sistema do conhecimento aqui da capital. E, assim, qual era uma das maiores dificuldades? Eu ouvi alguns parlamentares dizer assim: Guedes, você é um herói, você tem muita coragem de se candidatar numa cidade tão longe, porque os votos de Rondolândia, para mim, ir em Rondolândia é muito distante. Eu tenho que pousar lá em Ji-Paraná, pousar em Cacoal e ir para a sua cidade. Um trabalho desse, não é qualquer parlamentar que faz isso. Sair daqui, voar aqui 2 horas, se for num avião aí monomotor, se for num bimotor 1h30, para chegar até Rondolândia e fazer, se apresentar, ser reconhecido, arrumar emenda, arrumar recurso e arrumar convênio. E foi uma das dificuldades, porque as pessoas falavam assim: se eu for aqui no Pé da 90, em qualquer lugar aqui, num bairro, tem mais gente do que Rondolândia. Então a pessoa sair daqui para ir lá para Rondolândia, para essa distância, e até hoje não é muito diferente também não. A graça nossa hoje, porque hoje o governo do estado ele não está olhando se a cidade é pequena ou se a cidade é grande. Ele está exatamente atingindo ali a maior necessidade. E hoje Rondolândia ela passou a ser bem reconhecida justamente por um trabalho que a gente faz. E a outra coisa é exatamente essas pessoas com o coração voltado ao bem-estar social da nossa humanidade, da nossa comunidade, do nosso estado, que é o governador do estado junto com a deputada Janaína Riva, que conhece o meu município até mais do que eu. A cidade mais próxima de Rondolândia, o senhor havia falado para mim que são mais de 400 quilômetros, né? Sim. Que é Aripuanã. Sim. E essa dificuldade de não ter uma cidade polo próxima? Então, o que acontece? Os maiores movimentos de Rondolândia hoje é feito em Rondônia. Por quê? Porque eu não tenho como fazer em Aripuanã e nem como fazer em Comodoro. A minha jurisdição de Rondolândia era Juína. As comarcas, um militar. Ora, ainda ficava mais longe ainda. Aí depois, com o trabalho aqui no estado, a gente conseguiu levar para Comodoro. Não é que fica perto, mas é porque a forma, o acesso é melhor. Então, só para você ter ideia, Emanuel, Rondolândia, a maioria das cidades aqui, nós temos 141 municípios. Rondolândia é o único município que não entra em consórcio. Todos os municípios têm consórcio. Que seja consórcio de saúde, que seja consórcio do maquinário, que seja o tipo de consórcio. Rondolândia não entra em nenhum. Só para você ter ideia, a cidade hoje, onde é a cidade, que é o nosso polo, que é o nosso polo que trabalha com Rondolândia, é Ponte Lacerda. Ponte Lacerda em Rondolândia dá 700 quilômetros. Imagina, eu tenho que andar 700 quilômetros para buscar a vacina. Que seja ela qual for, que seja a vacina, que seja as vacinas normais, que era antes de gripe, né? De gripe ou de febre amarela. E agora, depois que aconteceu esse Covid, comuns, né? Eu tenho que mandar um carro toda semana 700 quilômetros para ir buscar
a vacina lá em Ponta Lacerda. Então existe essa dificuldade, né? Mas a gente vai levando, né? Vai trabalhando, as coisas vai se alinhando e vai dando certo. E para uma cidade com poucos recursos, né, fica mais complicado ainda, né? Perfeitamente. É isso aí é uma das coisas que eu mais aqui digo hoje sobre o governo do estado, que além de ser pequeno com pouco recurso, a minha sorte é que a gente chega aqui, a gente é bem visto, a gente é bem respeitado, bem recebido. E isso faz com que a gente dá aquela autoestima para que a gente vai atrás das coisas e faça as coisas acontecer. Mas a nossa dificuldade ela é enorme, porque uma cidade, que é a cidade polo, onde a gente precisa de apresentar todo o nosso trabalho da saúde, dá 700 quilômetros, meu amigo, não é fácil, não. Já que o senhor citou essa área, como que é o sistema de saúde de Rondolândia? Olha, o sistema de saúde, eu tenho uma reunião hoje, vou lá na Secretaria de Saúde, exatamente para mim tentar resolver uma situação. Existe uma pactuação do governo do estado do Mato Grosso com o governo do estado de Rondônia. Que essa pactuação é para aqueles casos graves que não se resolvem na cidade, eu tenho que enviar para um hospital de um porte maior. E a cidade do porte maior que me pertence vai dar 900 quilômetros, que é Cáceres. Então, eu acordei aqui com o governo do estado, que a gente vai fazer uma pactuação, ele vai fazer para repassar um recurso para o estado de Rondônia, aonde eu passo a ser atendido pela cidade de Cacoal. Cacoal dá quantos quilômetros? Cacoal vai dar 100, 110 quilômetros. Mas Cacoal é Rondônia. Então eu vou ser atendido por um outro estado. Por isso que existe essa pactuação, que o governo passa para o governo do estado de Rondônia, e o governo do estado de Rondônia me dá o direito de Rondônia ser atendido no estado dele. Aí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Para a população. População. O senhor havia falado para mim também sobre a questão de infraestrutura, né, do município, que após o senhor ter assumido agora, houve muitas mudanças, né? Sim, houve muitas mudanças. Há 10 anos atrás, houve um sistema de asfaltamento de uma estrada que a gente chama de 313, MT 313. E esse asfaltamento, ele não começaram, mas não terminaram, e teve assim uma questão burocrática grande, entrou na justiça, lá dos governos passados. E eu falava era o meu marco de campanha, que eu ganhando seria a minha pedra fundamental era trabalhar para sair aquele asfalto. Que exatamente, Manuel, é o asfalto que liga Rondônia. Porque de Rondolândia para a próxima cidade para ir para o Cacoal, chama Ministro Andreasa. De Rondolândia a Ministro Andreasa, dá exatamente 50 quilômetros. Só que é 50 quilômetros de chão. Não tem asfalto. E aí, a metade, 25 quilômetros, pertence ao Mato Grosso. E eu falei que eu ia correr atrás e tentar resolver essa situação. E realmente, o ano passado, eu estive na Cinfra, com o secretário Marcelo Padeiro, com o governo do estado, e o governador falou, não, Guedes, o compromisso vai ser afirmado e vai ser resolvido. Isso foi lá pelo mês de maio. E toda vez que eu vim em Cuiabá, quando eu encontrava o governador, ele falava para mim. Quando foi em dezembro do ano passado, saiu a licitação da estrada. Quando foi dia 1º de abril agora, que foi o dia da mentira, saiu a ordem de serviço do governo do estado, liberando essa obra. Para nós, essa obra, Manuel, ela é muito rica para nós. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faça essa metade, o governo do estado de Rondônia vai fazer a dele. Então a gente vai ter uma ligação de asfalto. Mesmo indo para o outro estado,
mas vai te dar uma comodidade melhor. Vai ter como eu criar um frigorífico dentro da minha cidade. Vai ter como eu investir mais em indústria, em comércio, porque para mim ter um frigorífico dentro da minha cidade, e Rondolândia hoje é uma das cidades que produz muita carne. É uma das cidades hoje que tem muita fazenda, tem muito boi. Mas para mim produzir hoje um frigorífico lá dentro, eu não tenho estrada para manter. E não faz frigorífico se não tiver asfalto. E esse asfalto saindo, com certeza o crescimento da Rondolândia, aí é outra história. Nós estávamos conversando sobre a infraestrutura de Rondolândia e, como o prefeito havia falado, começaram a asfaltar muitas áreas, né? O senhor falou 80% de Rondolândia, né? Foi. É uma área extensa, né? E o senhor asfaltou isso em apenas 2 anos. Não, nós estamos em maio, né? Aham. Então, de janeiro a dezembro, a janeiro agora fez 1 ano. Fevereiro, março, abril, 1 ano e maio, meio. 1 ano e 4 meses, né? Porque eu criei 2 marcas muito fortes. Uma é o asfalto da 313 e o outro é Poeira Zero. Eu criei um programa dentro do meu governo que chama Poeira Zero. Poeira Zero significa que dentro da cidade não pode ter uma rua que não seja asfaltada. E quando eu criei esse Poeira Zero, que eu cheguei ao governo do estado, ele prometeu para mim assim: prefeito, se você tiver projeto, eu lhe arrumo dinheiro. Mas meu projeto estava pronto. Com 1 semana eu entreguei o projeto. Eu fui o primeiro prefeito que assinei o convênio de 10 quilômetros de asfalto dentro da cidade. E com esses 10 quilômetros, eu já fiz todo o meu levantamento, a minha estatística de asfalto, do Poeira Zero. Até o final de 2023, que é o ano que vem, para não dizer que é política, em 2004, não vai ter uma rua que não tenha asfalto na minha cidade. Uma. Possa ser que tenha, que venha até ter, mas se for criar, lançamento de lotes. Se alguém for fazer lá para a cidade crescer, como tem pessoa lá investindo, que quer fazer loteamentos. Mas a minha cidade em si, Emanuel, não vai ter poeira dentro da cidade de Rondolândia. Rondolândia possui 3 diferentes etnias, né? Tem. Na região. Como que é essa relação da prefeitura junto a essas tribos? Eu trato os índios, Manuel, com muito carinho. Porque a gente, quando é gestor, a gente, quando é ordenador, a gente, quando passa a administrar uma comunidade, um prefeito, ele tem que pensar em um todos para todos. E muitas vezes tem alguns lugares que a pessoa trata com alguma indiferença. O meu município, eu procuro tratar ele com igualdade. Eu não procuro, o meu município não tem desigualdade. Tanto faz você chegar lá, o maior empresário, como chegar também aquela pessoa mais simples, como chegar o índio. Eu sou o prefeito da cidade e eu quero dar o meu melhor. Ontem, por exemplo, você falou em etnias, eu tenho 3 etnias. Eu tenho Zoró, Suruí e Gavião. Os Suruí e os Zoró, eles são os povoados. Povoados são os que se habitam dentro do meu território municipal. O Gavião, o povo Gavião, ele tem a terra, faz parte de Rondolândia, mas ele não é povoado em Rondolândia, ele é povoado em Rondônia, porque a terra dele é muito grande e sai de Rondônia e entra no Mato Grosso. Vai ter uma parte que fica em Rondolândia. Hã? Uma parte dele fica em Rondolândia. Sim. É como você tivesse uma fazenda que divide Cuiabá e Várzea Grande. Então, uma parte é Cuiabá, outra parte é Várzea Grande. E assim é o Gavião. Só que o Gavião fica povoado em Rondônia. E Rondolândia fica Suruí e fica Zoró. O povo Zoró hoje é uma quantidade de pessoas enorme, cresceu muito os índios, tem bastante índio lá, está muito povoado. Só para você ter ideia, eu tenho lá praticamente quase 300 alunos indígenas. E eu tive com o governo do estado e eu consegui
4 escolas indígenas, 2 escolas municipais e 2 escolas estaduais. Isso para o povo. Isso para o povo Zoró. Só o povo Zoró. Que dá 16 milhões de emenda. Eles me arrumaram 5 escolas, vou dar 23 milhões de emenda de convênio, emenda não, de convênio para Rondolândia, e aí 90% da fatia é para o povo Zoró. Que das 5 escolas, 4 fica dentro do povo Zoró. Para suprir a necessidade lá do povo Zoró. E a gente trata ele com muito carinho. Ontem, por exemplo, ele estava aqui comigo, uma liderança. Tem até uma história lá quando eu ando com eles, eu conto essa história e as pessoas dão risada. O cacique, ele é casado com uma branca. Quando a gente fala branca, é porque não é índia. E os dois se candidataram para vereador, marido e mulher. Eles contaram quantos eleitores tinha dentro da base do povo Zoró. E pela quantidade de votos, se desse certinho a metade para cada um, elegia os dois. E isso aconteceu. E a gente brinca que tinha 401 votos. Aí pediram para um no caminho não votar, para não ficar, a mulher não brigar com o marido para quem tirasse mais votos, e tiraram 200 votos cada um, e os dois se elegeram. Então, assim, é um povo assim, o povo Zoró, além de eu ter um carinho muito enorme por todos eles, é um povo muito honesto. É umzinho diferenciado. Eles têm assim, se ele falar assim, Manuel, você está tendo um carinho por a gente, fazendo algo aqui pelas nossas aldeias, se meu candidato é você, acabou. É 400, é 500 votos, é 500 votos, Manuel. Não tira um, não. Não sai um. Inclusive, em 2004, na minha reeleição, teve um processo meu de cassação eleitoral por isso. Porque eu tirei todos os votos lá dentro. Aí o meu adversário denunciou que tinha acontecido um colégio eleitoral lá dentro, uma coisa diferente. Mas não aconteceu nada. Até hoje é do mesmo jeito. Se é você, se é o governo do estado, é o governo do estado, se é o governo federal, se é o senador, é a mesma linhagem. E assim é os nossos índios de Rondolândia. E vocês têm algum problema com questão de conflitos junto a terras indígenas? Um com o outro? Não, eu digo com relação à prefeitura. Tem muitas regiões de Mato Grosso que as prefeituras têm problemas, né, com territórios indígenas, questão de passagem de carro, muitas vezes avenidas, né, às vezes rodovias passam por dentro de território indígena e ocorrem alguns problemas, né? Como que é com relação a isso? Sim, na verdade, existem os problemas no Brasil inteiro. Por exemplo, a saída do Amazonas para Roraima, você passa dentro de uma área indígena. Você só passa até às 18 horas. Depois das 18 horas, e é tudo asfalto. Eles botam uma corrente e você não passa mais. Só passa no dia seguinte. E muitas e outras histórias não pode fazer um asfalto de ligação por causa dos índios. Rondolândia não tem isso. Rondolândia, tudo que eu preciso, tudo que pertence ao... Por exemplo, só para você ter ideia, eu tenho um convênio para sair e eu precisava fazer uma audiência pública. Da audiência pública, formar a ata, dizendo que os índios estavam hábitos a que acontecesse aquele cascalhamento naquela MT 198. Se eu não pegasse a liberação deles para sair a licença, não saiu o convênio. Eu acionei ele cedo, quando foi de tarde, estava todo mundo lá dizendo, não, nós estamos aptos para isso, as coisas vão acontecer, não somos nós que vamos impedir. Então, assim, a minha relação da prefeitura, Manuel, com os índios da minha cidade, com as 3 etnias, elas são muito próximas, ela é um elo muito curtinho. A gente tem uma aproximação da melhor qualidade possível. Inclusive, eu tenho o maior prazer, muitas vezes, de vir para Cuiabá e trazer a minha liderança aqui. Questão de conflitos com fazendeiros também? Não tem. Não temos. Conflito com fazendeiro, briga com fazendeiro, não. Pô, que coisa boa, né?
É Porque tudo, não, é muitos tudo municípios aqui em Mato Grosso e muitos municípios do Brasil, né, que tem essa questão de tribos indígenas muitos, na região, ocorrem muitos conflitos, né? Muitas regiões vivem em atritos, né, constantes. demais, demais. Inclusive até a Raposa Terra do Sol de Roraima foi uma briga muito grande, né? Uma briga enorme, né? Naquilo lá, né? E em muitos municípios, mas Rondolândia não tem isso não. Rondolândia é tudo na paz, é um povo educado para nós lá, é a paz. Assim, você não vê de Rondolândia sair algo de índio que venha escandalizar o povo indígena da minha cidade. Não tem. Nada, nada, nada. Ultimamente a nossa cultura indígena tem se perdido por conta do avanço da civilização. As grandes cidades estão ocupando o território indígena e acaba atrapalhando um pouquinho essa cultura indígena. O que o senhor tem feito para poder manter essa cultura ativa dentro de Rondolândia, já que existe 3 etnias, 3 povos diferentes, cada povo tem a sua cultura diferente, seus costumes diferentes. O que o senhor tem feito para manter isso? Na verdade, Manuel, a gente nunca pode mudar o sistema e a cultura dos indígenas. Só que muitas coisas se avançam. Hoje, tem algum lugar que muda a característica até da maloca do índio, onde ele se mora. Faz de telha, faz disso, faz disso. Rondolândia não, Rondolândia mantém a nossa cultura. Agora, o que Rondolândia, eu sempre converso com ele, que eu procuro fazer, é dar aqueles confortos que a gente pode dar, que é um conforto, por exemplo. O que é um conforto que fala? Energia. Energia, para quem mora como se diz, na roça, quem vive quem é na agricultura, uma energia é um conforto. É um conforto porque quando chega uma energia lá numa distância que a pessoa, por exemplo, eu tenho uma aldeia que está a 300 quilômetros do meu município, da minha cidade. E lá já chegou energia. Consegui levar energia para eles. Então, quando essa energia chega, você sabe. O índio vai assistir de tudo, internet, televisão, uma água gelada. Então, esses confortos a gente faz. Agora, a cultura do índio, que é a maloca, a forma de se vestir, o cocá, a forma dele... Isso aí eu sempre converso com eles e jamais vai ser mudado. Eles vão sempre manter a sua cultura. Inclusive, eu estou fazendo lá em Rondolândia a Casa do Índio. Estou fazendo a Casa do Índio e cada etnia tem a sua porta, que vai botar a sua cultura ali para alguém que chegar na cidade, o visitante da cidade, que são as pessoas que vão de fora, que quer conhecer a cultura indígena, visitar e comprar os produtos indígenas. Porque você vê o Japão, por exemplo. O pessoal do Japão está em peso no Amazonas. Quando vem visitar para o Brasil, vai para o Amazonas. Vai olhar a mata, vai olhar a cultura indígena, vai olhar um animal, quer ver onde tem uma onça, onde tem um jacaré, pescar, eles querem ver essas coisas. Então, aquelas pessoas que também foram nos visitar em Rondolândia, eu vou ter lá em Rondolândia a casa indígena, que cada um vai ter sua cultura, vai vender seus produtos. Além de vender, nós vamos ter a cultura indígena, que é 47% que eu tenho no meu município, eu quero mostrar para o povo, eu quero mostrar para o meu estado, para o meu Brasil, a minha cultura indígena, que é 47% indígena que eu tenho dentro do meu município, que é 12.578 km². Fomentar ela, né? Já que o senhor citou esse assunto, como que anda o turismo lá na região? Qual que é essa estrutura para receber esses turistas? Então, é exatamente isso. Essa Casa do Índio é para atrair exatamente o turismo. Por enquanto é difícil para... Só que assim, eu entrei como empresário, conversei com um empresário, inclusive um empresário paraibano lá do Nordeste, e ele está vindo para Rondolândia, então vai construir um hotel dentro da cidade,
E ele vai, dentro do hotel dele, ele vai oferecer quadriciclo. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar com o pessoal, com os caciques das aldeias, a liberação das pessoas que vinham se hospedar e que iriam ir lá conhecer a área indígena, que possa ir através de alguém que seja do setor, e vai ter esse funcionário, esse funcionário à disposição, que é um índio, indicado pelo cacique, de cada etnias, que possa ir com ele até lá, para visitar, para ver as cachoeiras, para ver as terras indígenas, para ver a cultura dele lá, tirar foto da maloca. E esse trabalho vai ser através desse hotel que vai ser feito, lá dentro de Rondolândia, e vai ter esse conforto que ele vai nos oferecer o quadriciclo para a gente fazer esse turismo dentro de Rondolândia. Prefeito, como que está o apoio do governo do estado para com Rondolândia? Tem chego recurso? Olha, o governo do estado é muito presente na minha cidade. Inclusive agora, dia 27 agora, o Piveta vai lá, o vice-governador, junto com a deputada Janaína, que hoje é a presidente da Assembleia do Estado. E logo em seguida vai o governador. Eu estive com ele ontem, conversei com ele. E a gente está fazendo a agenda dele para ir lá em Rondolândia. E Rondolândia, hoje, aqui para o governo do estado, é uma outra situação também que a gente estreitou muito o nosso elo. A nossa conversa com o governo do estado, ela é muito boa, ele nos recebe muito bem e ele é muito presente na Rondolândia. Ora, Rondolândia, quando eu assumi, eu não tinha máquina. A máquina de Rondolândia, as Patrol, pá carregadeira, as carregadeiras, é tudo estragada, máquina velha, não trabalhava. O governo me arrumou lá uma equipe de máquina, um conjunto, várias máquinas para Rondolândia, arrumou 3 máquinas zero para o município, arrumou mais 4 para uma associação e agora está arrumando um convênio para me fazer a estrada AMT 198 e arrumando outro convênio para fazer a outra MT 313. Fora isso, esse convênio do asfalto do Poeira Zero, 7 milhões de reais, o Estado está me dando uma quantidade e eu estou entrando com a contrapartida. E outras coisas que ele está fazendo aí, está me arrumando mais outro convênio aí, para me fazer mais 2 milhões, para me fazer uma rua lá de asfalto. E é muito presente. O governo do Estado hoje, eu quero dizer para você que eu, como prefeito, me orgulho hoje de ter um governador do nível, da envergadura, da altura do Mauro Mendes. Rondolândia hoje está feliz com o Mauro Mendes no governo. Prefeito, eu fiquei com vontade de conhecer Rondolândia. Deixa o convite para o pessoal de todo o estado de Mato Grosso para conhecer essa cidade. Eu fiquei com vontade de conhecer essa cultura, né? Muito bacana esse bate-papo nosso. Deixa o convite para o pessoal conhecer essa cidade. Quero agradecer aqui a você, Emanuel, pelo convite, a toda a sua equipe, que a gente disse que aqui na Câmara é uma coisa, mas atrás tem uma equipe, né, que nos colabora para a gente estar aqui falando e sair depois na televisão, né? Então, parabéns a toda a sua equipe aí. E dizer que eu estou lá sempre à disposição, em todas as vezes que vocês precisarem, a gente estando aqui por Cuiabá. E convidar o pessoal que está nos ouvindo, que visite Rondolândia. Rondolândia tem muitas coisas boas. Rondolândia é um município diferenciado. Rondolândia, só nesse contexto que eu falei, que não vai ter, dentro de 2 anos do meu governo, não vai ter rua lá que não esteja asfaltado, e já significa o crescimento, o poder aquisitivo que a minha cidade vai adquirir. Então eu convido os meus espectadores aí que estão ouvindo, todos vocês que estão nos assistindo, que façam uma visita a Rondolândia, né? Rondolândia, com certeza, o prefeito vai receber todos vocês com um tapetinho vermelho, com suquinho e um pão de queijo. É isso, prefeito. Prefeito, muito obrigado pela sua presença hoje na redação. Obrigado, senhor. Foi muito bom conhecer essa cidade que eu não conhecia.
É uma cidade pequena mesmo, só que uma cidade com muita história, né? Sim. É uma cidade com muita cultura e parabéns pelo trabalho feito lá, prefeito. Obrigado você que nos acompanha até aqui. Convido a conhecer nossa plataforma de streaming, que é o agroplus.tv, onde você vai ter acesso a esse programa na íntegra. Obrigado, prefeito, novamente, obrigado a você e até a semana que vem.